Fica muito difícil descrever a relação de Deus com o mal usando meramente a palavra permissão. Há outros textos aí, eu quero chamar a atenção para vocês para o texto de Jó 42, versículo 11. Prestem atenção nisso, é um detalhe que passa despercebido. A pergunta que eu faço aqui de antemão, enquanto você procura o texto, é: quem feriu Jó? Quem feriu Jó? Claro, você vai dizer, e com certeza e com razão, você vai dizer, foi o diabo. O diabo pediu para fazer isso. E o diabo pediu para ferir Jó, e o diabo pediu também para remover todos os bens de Jó. Primeiro para remover os bens todos dele, depois para feri-lo. O diabo fez isso, certo? Você está certo, o diabo fez isso. Agora veja o que disse Jó 42, 11. Veja o que diz. O texto fala assim: então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. Depois que ele melhorou, ficou rico de novo, aí voltaram tudo para visitá-lo. E comeram com ele em sua casa. É uma grande confraternização aqui, depois que Jó se recuperou de todas as desgraças que caíram sobre ele. Agora vejam o que vem agora. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que Satanás lhe havia enviado. Eu li certo na minha tradução? Minha tradução está certa? Eu li uma palavra errada? Li? Qual foi a palavra que eu li errado? O texto diz que eles o consolaram de todo o mal que Yahvé, que Jeová, que o Senhor lhe havia permitido. Permitido? É o que está aí? Li errado de novo. O texto fala de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A diferença é que Satanás é o office boy de Deus. Não? Satanás é o motoboy de Deus. Os motoboys não estou mexendo com vocês, hein? Mas Satanás é o motoboy de Deus. Havia antigamente uma anedota curiosa, interessante, de uma senhora que era crente, orava pedindo alimento para Deus, que tinha acabado tudo em sua casa. Tinha acabado tudo. E ela orava pedindo: Senhor, manda alimento, manda alimento. E dois jovens, zombeteiros, escarnecedores, ouviram a oração dela e disseram: vamos pregar uma peça nessa mulher? Vamos brincar com ela para enganá-la, fazendo ela crer num milagre? Vamos. Foram até o mercado, fizeram uma comprinha de pão, de leite, colocaram na porta dela, bateram na porta e saíram correndo. Quando ela abriu, ela viu o leite, o pão ali, e ela então se ajoelhou naquele momento e disse: Senhor, muito obrigado, eu te louvo porque o Senhor atendeu a minha oração. Então os dois jovens saíram do seu esconderijo e disseram, zombando e rindo, quase rolando no chão, dar risada: como a senhora é tola, não foi Deus que mandou isso aí não, fomos nós que fomos lá comprar e colocamos aí, a senhora é uma tola. Ela disse: não, isso aqui é resposta de oração sim, quem me deu isso foi Deus, a diferença é que ele mandou o diabo entregar. É isso. Essa é a grande verdade. O que o diabo faz, ele não faz sem a determinação de Deus. Veja um texto curioso no Salmo 148. Nós estamos vendo aí os grandes furacões, as grandes calamidades, terremotos. Estamos vendo tudo isso. Veja o que diz o Salmo 148, 8. Salmo 148, 8. É um texto curioso aqui. Veja o que diz. Veja o versículo 7. É um salmo de louvor. É curioso porque é um salmo que fala de coisas terríveis, mas convida a louvar. O espírito presente no salmo é um espírito de louvor, de adoração. Diz assim: louvai ao Senhor da terra. O que significa isso? Ele é soberano sobre a terra. Ele é o Deus da terra. Monstros marinhos e abismos todos. E aí vem fogo e saraiva. Fogo aqui pode ser relâmpagos. Relâmpagos. Será que Deus controla os relâmpagos?
fogo e saraiva, neve e vapor. Existe uma tradução que fala fumaça, lembrando de vulcões. Então, raios, vulcões. E ele prossegue, e ventos procelosos, furacões. Vejam isso, que coisas terríveis. Raios terríveis, grandes tempestades, vulcões, lavas ardentes, furacões. E o texto prossegue, que lhe executam a palavra. Ah, meu Deus! Esse texto está dizendo que esses elementos todos, essas forças todas grandiosas, que nos aterram, que nos jogam no chão, que nos matam, que avassalam cidades inteiras, essas coisas todas cumprem a sua palavra. E o texto diz, louvai ao Senhor. E eu tenho que dizer amém, com força, amém? Você tem que ser mais pentecostal. Amém? Amém. Ele é o Senhor. É maravilhoso, eu gosto de dizer isso. O meu Deus é o Senhor dos furacões. Eu escrevi até uma pastoral, esse nome na minha igreja. O Senhor dos furacões. Se eu fosse fazer a 12ª conferência, ia chamar conferência, tema, o Senhor dos furacões. Hã? Ele dirige os furacões. Ele não permite os furacões. Ele dirige os furacões. E os raios e os vulcões. Veja o texto de Lamentações. Lamentações no capítulo 3. Lamentações 3. Veja o versículo 37. Vejam como é sutil esse versículo, como ele pode nos escapar. Pode nos escapar aqui em seus ensinos, esse versículo. Podemos fazer uma leitura rápida e não perceber o que está implícito aqui. Veja o que diz, versículo 37 de Lamentações 3. Quem é aquele que diz e assim acontece? O que ele está pensando aqui? Ele está pensando no homem que está tomando decisões, dizendo, vamos fazer isso. Talvez ele esteja pensando, e eu acredito, pelo contexto em que o livro foi produzido, que ele esteja pensando no rei da Babilônia, nos generais babilônicos, que disseram, vamos destruir Jerusalém, vamos invadi-la, vamos arrasá-la, vamos incendiá-la, vamos fazer isso. E então Jeremias diz, quem é aquele que diz? E assim acontece. Vamos incendiar, e incendiaram mesmo. Vamos invadir, e invadiram mesmo. Vamos matar, e mataram mesmo. Quem é aquele que diz, e assim acontece? Quando o Senhor o não mande. Quem? Quem fala e acontece? Quando Deus não manda. Diga o nome de alguém. Diga o nome de um. Que fala e faz sem que Deus permita. Pior, sem que Deus mande. Não é permissão, é ordem. E o versículo 38 então mostra: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal, que é a punição, como o bem, que é a restauração? Jeremias sentado nos montes de ruínas, olhando para a sua cidade, ele fala, eu sei que esse mal, essa calamidade, procede do Altíssimo. Alguém disse, vamos destruir. E isso aconteceu, porque o Senhor, de acordo com o versículo 37, não permitiu, Ele mandou. E a calamidade se instalou. Versículo 39 mostra o resultado disso, a consequência disso para a nossa vida. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Ah, Deus, por que essa calamidade aconteceu? Eu não entendo porque o Senhor permitiu isso. Vamos falar permitiu sempre, né?
Não entendo por que isso, não entendo por que esse furacão, por que essa calamidade, por que esse raio, por que essa ventania, por que esse vulcão. Aqui no Brasil não tem vulcão. Essas calamidades todas. E aí então Jeremias diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você quer achar uma razão para se queixar? Quer? Está aqui. Você quer murmurar? Quer ser murmurador porque não aceita o que Deus faz? Ok. Então tem aqui um prato cheio para você murmurar o resto da vida. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se disso. Porque o Senhor dos furacões, o Deus dos furacões, continuará fazendo a sua vontade. Ele continuará mandando e fazendo acontecer. Não só permitindo, mas mandando